pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Química Orgânica. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre as características químicas dos álcoois, né? Falar de reações, síntese de álcoois e éteres também, claro, né? Então, nas últimas aulas nós falamos sobre nomenclatura de álcoois, características dos álcoois e éteres, falamos das propriedades físicas e a influência da estrutura nessas propriedades. Agora nós vamos falar sobre as partes químicas, sobre as propriedades químicas dos álcoois e as reações que envolvem essas substâncias ou essas funções orgânicas, beleza? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Na última aula, né, nós falamos um pouquinho sobre as propriedades, características físicas. Agora vamos falar sobre as características químicas. Vamos lá. Primeiramente, gente, os álcoois eles podem se comportar como ácidos, certo? Por quê? Devido ao hidrogênio ligado ao oxigênio na hidroxila, permite que o álcool possa se comportar como um ácido. Lógico que é um ácido fraco, né? Mas pode se comportar como um ácido. Vamos entender aqui, ó. Primeiramente, se eu pegar aqui um ácido orgânico qualquer, que é um ácido, aqui neste caso o ácido acético, né, como exemplo. Por que ele é considerado um ácido? Primeiramente, vamos lembrar dos conceitos, que tem o conceito de Lewis, Arrhenius e Bronsted de Lowry. Lewis fala o quê? Todo doador de par de elétron é chamado de base, todo receptor, ácido. Todo doador de próton ou receptor de próton envolve a teoria de ácido e base de Bronsted de Lowry. E aquele que libera H+, em solução aquosa é considerado um ácido para Arrhenius. Vamos lá. Se eu analisar aqui agora essa reação, né? Tenho aqui hidróxido de sódio interagindo com ácido acético ou ácido etanóico. Vamos formar aqui o sal etanoato de sódio, certo? Ou simplesmente acetato de sódio, ok? Isso aqui é uma reação ácido-base de neutralização tranquilamente de um ácido fraco com uma base forte. Essa reação vai se comportar de maneira a formar um sal que pode sofrer hidrólise facilmente devido a sua natureza, sua origem ser de um ácido fraco. Tranquilo, normal, né? Uma reação ácido-base. Ao analisar o sódio metálico, ele pode ser jogado na água, também, né? De acordo com o conceito, ele vai quebrar a água, liberando H2 e assim formando hidróxido de sódio. Lembrando que essa é uma reação fabricação de hidróxido de sódio, onde utiliza-se o sódio metálico, beleza? Também é uma reação que pode ser considerada como ácido de base. O metal está doando elétron para a água e o hidrogênio recebe. Apesar de que é mais uma reação de deslocamento e tal, toda aquela característica, classificação de reações. Mas se a gente pensar, e se o álcool também sofrer essa reação com o sódio? Pegar o sódio metálico e jogar num álcool, o álcool etílico, por exemplo. Nós vamos formar o etóxido de sódio. Por quê? Vai ser facilmente deslocado esse hidrogênio também devido à força de deslocamento que o sódio pode ocasionar no hidrogênio. Neste caso, ele vai deslocar tranquilamente, formando assim o etóxido de sódio. Esse etóxido de sódio também é considerado como um sal, apesar de ser considerado um sal muito reativo, né? Que é o etóxido, não, é uma base muito forte. Se analisarmos então o álcool como uma base, ou como um álcool, ele pode ser um doador de próton, que é o que acontece aqui na reação com o sódio. Ele está doando, está perdendo o H+, na forma de H2 e formando assim o etóxido. Então, em água, pode ocorrer um equilíbrio de desprotonação do álcool. O álcool pode ser desprotonado em água facilmente, liberando o íon alcóxido. Então, esse íon alcóxido, ele nada mais é do que uma reação de ionização de um álcool, formando assim esse íon que é uma base muito forte, beleza? Então, os álcoois eles podem se ionizar em água, lógico que em pequena proporção, formando o íon hidrônio, caracterizando-se como um ácido de Bronsted de Lowry, beleza?
Mas vamos pensar que o álcool ele é um ácido muito fraco, gente. Se ele é um ácido muito fraco, então significa que ele é uma base, gera uma base conjugada muito forte. Tanto que se nós compararmos a acidez, a água é mais ácida do que o álcool é mais ácido do que o alcino, que é mais ácido do que H2, mais ácido que a amônia e mais ácido do que o hidrocarboneto. Então a acidez do álcool comparado com outros compostos orgânicos, até mesmo a amina, é muito maior, né? Perdendo, lógico, claro para a água, que é uma substância com acidez muito baixa, certo? Mas mesmo assim apresenta uma um caráter ácido muito relativo e muito importante para o estudo dos álcools, né? Essa característica de perder esse hidrogênio, de desprotonar muito facilmente, dependendo da solução, inclusive é muito aplicado em reações em laboratório para a síntese de biodiesel, por exemplo, né? Que os alcóxidos, principalmente o metóxido e o etóxido, são utilizados como catalisadores ou o etóxido de sódio, etóxido de potássio, para a produção de biodiesel a partir de óleo vegetal, certinho? Então os álcools podem ser considerados como ácidos, ou seja, levemente ácidos. Tanto que o pH de um álcool puro, geralmente ele varia entre 5 e 6, que caracteriza levemente ácido. Certo, gente? Então, beleza. Então, uma das características dos álcools é se comportar como um ácido de bronze de lauro, ou seja, se desprotonar facilmente. Vamos lá. Agora nós vamos partir para as reações relacionadas aos álcoois. Quais reações? Síntese de álcoois e éteres e reações com álcoois e éteres. Primeiramente vamos falar das reações de álcoois, certo? Depois nós vamos falar de éteres, ok? Então todas as reações relacionadas aos álcoois nós vamos falar agora, falando desde a síntese da reação com álcoois, e depois nós vamos falar das reações com éteres ou síntese de éteres, beleza? Então vamos lá. Apesar de que as reações com álcoois geralmente estão relacionadas com a síntese de éteres, então quando eu pego um álcool e realizo uma reação de substituição, em alguns casos ele vai sintetizar, uma das formas é produzir os éteres, ou seja, síntese de éteres. Mas vamos lá, síntese de álcoois. Como é que nós podemos produzir álcoois facilmente em uma determinada reação? Podemos produzir os álcoois a partir das reações de hidratação, né, principalmente, porque a hidratação é, na verdade, a adição de um hidroxilo e um hidrogênio a uma determinada molécula. Essa reação, geralmente, a gente trabalha com a hidratação de alcenos ou alcinos, certo? Os alcenos e os alcinos podem sofrer reação de adição através do processo de hidratação, ok? Vamos analisar então essas reações aqui de síntese de álcoois. Primeiro vamos falar da reação de hidratação em meio ácido, certo? Que pode ser uma das formas de obtenção de álcoois, a hidratação desses alcenos. Uma reação de oximercuração com desmercuração e a reação de hidroboração e oxidação, certo? Essas três aqui são as três principais reações de síntese de álcoois a partir de alcenos. Vamos lá. Primeiro, reação de hidratação em meio ácido. Para a gente analisar isso, precisamos entender um alceno, certo? O alceno, ele é uma estrutura, né? Vamos pegar a estrutura do alceno. O alceno é um composto orgânico que possui em sua estrutura uma ligação dupla. Vou pegar aqui o alceno mais simples, que é o eteno. Ele tem uma ligação π e uma ligação sigma. Essa ligação π é uma ligação fraca que pode ser facilmente quebrada, ou seja, uma região nucleofílica com par de elétron disponível aqui. Ao analisar a água em meio ácido, nós vamos observar que a água em meio ácido vai estar na forma principal de hidrônio, ou seja, vai estar rica em hidrônio, que é uma espécie eletrofílica, com deficiência de elétrons, com o hidrogênio facilmente receptor de par de elétron. Então o que é que nós vamos ter aqui? Nessa reação,
nós vamos ter uma doação desse elétron, uma captura. Deixa eu mudar de cor aqui, está muito claro. Tá de outra cor, que o vermelho ficou muito clarinho. Vou botar aqui de branco, né? Deixa eu ver se branco vai. Ó, o ataque do par de elétron π ao hidrogênio do hidrônio, fazendo com que essa ligação se quebre. Daqui o que é que nós vamos ter? Vamos ter a formação da água. Vamos ter a água novamente, né? Porque perdeu o hidrogênio. E deixa eu apagar aqui que eu acabei colocando uma reta e não 2 pontos. E como resultado aqui eu vou ter uma adição. Então a adição onde vai formar uma espécie que nós chamamos de carbocátion. Então esse hidrogênio, vou botar de outra cor aqui. Vou botar de verde. O hidrogênio que veio da água, certo? E a espécie que ficou positiva, que foi o outro hidrogênio, o outro carbono. Então essa espécie ficou deficiente elétrico, que é o carbocátion, e o hidrogênio que foi adicionado ao carbono da ligação. Daí agora, o que é que nós vamos ter? Aquela água, aquela molécula de água, né? Com um par de elétrons, certo? Vai ser acrescentada a esse carbocátion. O que é que nós vamos ter aqui agora? Um álcool protonado. Esse álcool protonado, lembrando que, né, deixa eu apagar aqui para não perder o fio da meada, que aqui é o hidrogênio vindo da água. Certo? Então, neste caso aqui, uma outra molécula, como é meio aquoso, né, o que é que nós vamos ter? Molécula de água em solução que vai reconstituir o catalisador. Reconstituir o catalisador, formando o hidrônio novamente. Então, vai capturar esse hidrogênio que está em excesso e devolver o par de elétrons para o oxigênio. E aí nós vamos ter o que? A formação do álcool resultante. Vou botar os dois aqui de verde para entender que foi da água. E o hidrônio que foi reconstituído porque ele era um catalisador. Certo? Então o que é que nós temos? Aqui agora, formação de um álcool a partir da reação de hidratação em meio ácido. Observe que o meio ácido ele vai ser, na verdade, o ambiente catalítico ou ambiente adequado para essa hidratação dos alcenos, certo? Então o meio ácido é como se fosse um catalisador. Ele é o catalisador, o meio ácido, para essa reação. Ok? Então, primeira reação, que é a hidratação em meio ácido, nós sempre vamos ter o que? A adição de uma molécula de água, né? Ó, observe, entre o hidrogênio e a hidroxila,
nos dois carbonos relacionados à ligação dupla. Só existem algumas características desse composto, ou dessa reação, porque lembra-se que forma carbocátio, né? Ao formar carbocátio, temos que analisar, existe a estabilidade do carbocátio. Então a tendência é sempre formarmos carbocátio mais estável, por isso que nós falamos da regra de Markov-Nikov. O que é que Markov-Nikov falou? Ele disse que quanto maior o número de carbonos presente na ligação dupla, a probabilidade dele receber o hidrogênio é muito maior. Então, a regra de Markov diz o quê? O hidrogênio sempre será acrescentado ao carbono mais hidrogenado da ligação. Neste caso aqui, o que é que nós temos aqui? 2 carbonos na ligação dupla. Esse tem 2 hidrogênios, de cá não tem nenhum. Então, esse vai receber o hidrogênio. Por isso que o composto formado em maior proporção é aquele que segue este padrão. Então aqui nós temos duas possibilidades, porque são 2 carbonos relacionados à ligação dupla. Ah, mas você não falou isso lá no mecanismo. Não falei porque era o eteno. O eteno é o mais simples. Se nós analisarmos esse daqui, nós vamos ter uma ideia de que aqui seria um carbocátion muito mais estável. Por isso que o hidrogênio é acrescentado dessa maneira. Para a gente analisar, vou pegar um outro exemplo então, né? Vamos pegar aqui o composto 3-metil but 1-eno. Vamos pegar esse alceno aqui, vamos desenhar ele, como é que seria? Ligação dupla. Deixa eu botar o hidrogênio para cima. Certo? Então eu tenho aqui essa estrutura. Vou botar condensado, que é mais fácil. Não precisa ser necessariamente. Vou botar assim. Pronto. Agora ficou mais fácil de visualizar. É uma reação de hidratação em meio ácido. Vamos botar aqui o ácido, né, principal, que é o hidrônio. Ah, mas qual é o ácido real que eu utilizo? O ácido sulfúrico. Ácido catalisador principal é o ácido sulfúrico, ou no caso aqui pode ser o ácido fosfórico também. Então vamos lá. Como é que funciona então? Vou pegar aqui e mudar de cor um pouquinho, vou botar o mecanismo com vermelho. O que vai acontecer? O par de elétron π vai atacar o hidrogênio. Libera, ok. Tranquilo. Até aí, beleza. Agora vamos lá. Observe que eu tenho 2 carbonos para receber o hidrogênio. A ligação π pode vir formando com esse carbono, que eu vou botar aqui como carbono A. Vou botar de outra cor. Vou botar de essa cor aqui, vou colocar verde. Carbono A, carbono B. Então eu vou ter 2 caminhos. Vou ter o caminho A e o caminho B, né? Eu vou fazer primeiro o caminho A. Caminho A. O que vai acontecer? Então o carbono vai entrar, o hidrogênio vai entrar no carbono A, beleza? O hidrogênio vai seguir, entrando no carbono A, que é o carbono com mais hidrogênio. Então, repare, ó. Hidrogênio. Hidrogênio. Ligação com carbono. Tô seguindo. Aqui com carbono. Esse carbono vai ficar positivo. E aqui vai entrar um outro camarada, que vai ser o hidrogênio proveniente da água. Certo? Então, beleza. Então, esse hidrogênio veio da água. Então, o que é que nós temos aqui agora? Um carbocátion. Esse carbocátion, ele é um carbocátion 2 secundário, beleza? Então aqui agora, lembrando que como subproduto eu tenho uma água, né?
Beleza. O que vai acontecer aqui agora? Agora nós vamos ter o ataque ao carbocátio. O par de elétrons, ó, da água vai entrar nesse carbocátio. Certo? Lembrando que o carbocátio ele tem uma disposição espacial trigonal. Significa o quê? Ele tem uma disponibilidade de ser atacado tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo. Ou pela frente e por trás, como você quiser desenhá-lo. Neste caso aqui, eu tenho a disposição, a chance de ser 50% por cima e 50% por baixo. Então nessa reação eu vou formar uma mistura racêmica caso haja a possibilidade de gerar um carbono assimétrico aqui. Assimétrico nessa situação. Então aqui nós vamos ter o que, ó? Seguir o caminho, né? Carbono, opa. Vou botar o branco. Carbono. Carbono. Hidrogênio. Deixa eu botar aqui como se o oxigênio entrou por cima. Só para poder diferenciar. Aqui é o hidrogênio. Certo? E o oxigênio também vai entrar ali. Vou botar ele de azul. Certo? O oxigênio vai entrar na molécula de água. Aí vai virar como se fosse um álcool protonado. Lembrando que o oxigênio está perdendo o elétron, certo? Só que existe água em solução, que é um meio aquoso, então o que bem tem é água, né? Alguns alunos meus ainda diziam que era a água do além, né? A água do além, que essa água não estava lá, mas lembre-se, nós estamos falando de uma mistura, né? Uma solução contendo água. Agora aqui, vamos ter a água, ó, retirando o outro hidrogênio que está em excesso. E aqui eu vou ter como produto final o álcool, né? CC. Lembrando que vai entrar por cima ou por baixo, né? Aqui eu mostrei como se tivesse entrado por cima. Agora vem o hidrogênio. Vou mudar de cor só para vocês entenderem que saiu de outra molécula, não é proveniente de fora, externo. Então eu tenho essa estrutura aqui, que é o álcool formado na reação. Como subproduto, eu vou ter o hidrônio, que na verdade é a reconstituição do meu catalisador. Certo? Então eu tenho esse aqui, esse álcool. Então o que acontece? O que nós temos aqui? Então, primeiramente, ao ataque, né, do par de elétron π, ataca ao hidrogênio, o hidrogênio entra no carbono do caminho A, certo? Carbono mais hidrogenado. A água ataca o carbocátio. Ao atacar o carbocátio, o oxigênio vai se ligar com esse carbocátio, né, formando aqui uma ligação com um álcool protonado. A água em solução vai retirar e reconstituir o meu catalisador. E assim eu vou ter um álcool agora aqui. Um álcool que ele é secundário. Beleza? Se nós fôssemos dar o nome desse álcool aqui, seria... Vamos botar aqui... qual seria a cor desse álcool? Qual seria o nome desse álcool? Vou botar aqui amarelo. Nossa, uma coordenação motora danada, viu? Né? E aqui eu tenho ramificação. Aqui o grupo funcional principal. Então a nomenclatura desse álcool vai ser o quê? Carbono 1, 2, né? Próximo à hidroxila.
Então, 3 metil butan 2-ol. Beleza. 3 metil butan 2-ol. Existe a possibilidade de ter um carbono assimétrico. Vamos analisar. Carbono tem 1, 2, 3 ligantes diferentes. Então esse carbono aqui ele é assimétrico. Se ele é assimétrico, lembrando que ele tem a chance de ser por cima ou por baixo, então 50%. Então eu vou ter uma mistura racêmica aqui, né? Uma mistura racêmica de 50% R. Qual é o carbono? Carbono 2. Então carbono 2 e 2S. Ol, certo? 50% de cada, uma mistura racêmica dos dois. Certo? Então, nessa reação aqui, nessa primeira parte, que é o ataque ao carbono A, ele vai formar uma mistura racêmica de um álcool 50% R, 50% S. Ok? Se eu quisesse representar aqui, era só fazer aquele desenho conforme a disposição espacial. Ah, beleza, seguiu o caminho A. Existe alguma outra possibilidade, alguma outra ideia de modificar esse caminho A? Sim. Se nós formos analisar aqui, ó, é um carbocátio secundário. Se ocorrer o processo de migração... Opa, cometi só um pequeno errozinho aqui, ó. Aqui é CH3, gente. Eu esqueci de colocar. Mas é CH3. Isso aí não vai influenciar no processo todo, não, mas só para lembrar. Então, ó, se eu fosse analisar aqui, existe a possibilidade de uma migração deste hidrogênio para este carbocátion. E assim ele vai mudar de... não vai mudar de posição, mas esse carbocátion secundário vai deixar de existir e vai passar a existir um carbocátio terciário, que é muito mais estável. Esse fenômeno nós chamamos de rearranjo. Então pode acontecer um rearranjo, se puder, vai acontecer. Então nesse caminho A ainda não acabou. Então, primeiramente, eu formei aqui a estrutura de uma mistura racêmica, 50% levógeno, 50% destrógeno, certo? E seguindo um carbocátio secundário. Porém, ele pode sofrer rearranjo. Então, se aqui ele pode sofrer rearranjo, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, eu vou manter isso aqui, né? E vou botar lá para cima. Vou baixar aqui, certo? O que vai acontecer? Vamos pegar aqui agora, vou pegar novamente, ó. Vou pegar o carbocátio, esse carbocátio aqui, tudo bem, ó? Esse carbocátio. Vou pegar ele, ó. Esse carbocátio aqui. Vou pegar esse carbocátio, vou redesenhar ele aqui em cima. Vamos lá, pegar ele. Redesenhei o carbocátio. Lembrando que tem um hidrogênio que já veio lá da molécula do hidrônio, né? Tá aqui. E esse carbocátion, ele vai poder sofrer um rearranjo. Mas o que seria um rearranjo? Vou apagar aqui uma. Deixa eu apagar esse hidrogênio aqui, deixar ele livre aqui. O que seria esse rearranjo? Gente, esse rearranjo tem a ver com a possibilidade de uma migração desse hidrogênio para esse carbocátion e assim o carbocátio secundário deixando de existir e formando o carbocátio terciário. Isso vai acontecer por quê? A eletronegatividade do carbocátio é tão intensa que ele vai, ó, atrair a ligação, essa ligação com o hidrogênio, e vai ocorrer uma modificação na sua estrutura. O que vai acontecer? Aqui agora vai virar CH2. CH2. E o carbocátion agora
Ó, lembrando que esse hidrogênio é da mesma molécula, então não vou mudar a cor só para vocês entenderem. O hidrogênio aqui continua rosa, né? Então, beleza. O que é que vai acontecer? O carbocátio agora, ele mudou de posição. Ele não é mais o segundo carbono, agora ele é o terceiro. E ele agora deixou de ser um carbocátio secundário e passou a ser um carbocátio terciário. Então, neste caso aqui agora, ó, a água, que é o produto do processo, não vai atacar mais o carbono 2, agora vai atacar o carbono 3. Novamente, por cima ou por baixo. Beleza? E aí agora vamos seguir o caminho normal. Modifiquei o carbocátio. Vou ter agora a estrutura de um outro carbocátio que foi atacado agora, né? Atacar por cima. Pronto. E o oxigênio que entrou, né? Aqui agora. Lembrando que é uma em solução aquosa, né? Então agora a água vem, retira o hidrogênio, libera novamente o hidrogênio para a ligação para o oxigênio e vamos formar a estrutura do álcool final. Certo? Então aqui nós temos agora o hidrogênio no primeiro carbono, certo? E o oxigênio com o hidroxila, no caso, nesse carbono 3, né? Eu tô falando comparando no que era antes, viu, gente? Certo? Então aqui, ó, o carbono 3. Mais o meu hidrônio, que foi a reconstituição do meu catalisador. Então, vamos lá então aqui, né? A reconstituição do meu catalisador hidrônio. Beleza? Então aqui agora eu tenho um outro álcool formado nesse processo, certo? Esse álcool agora, ó, cadeia principal. Qual o nome dele? 1, 2, 3, 4, né? Carbono 1 é o lado de cá agora, porque é mais próximo da hidroxila. Então vai ficar o quê? 2 metil butan 2 ol. Certo? Tem carbono assimétrico? Esse não é assimétrico, por quê? Igual. Então, 2 metis não deixa esse carbono com 4 ligantes diferentes. Então, neste caso aqui, gente, o que é que acontece? Nós temos uma reação, uma parte da reação que sofreu rearranjo. Isso vai acontecer porque vou formar um carbocátio mais estável. Consequentemente, o direcionamento dessa reação ela é favorável. Então, essa reação vai ser formada em maior proporção comparado com o outro, certo? Então, se eu fosse comparar agora com essa outra estrutura aqui, com toda certeza, a de cima lá que forma o carbocátio terciário é formada em maior proporção. Então, neste caso, eu já tenho aqui seguindo o carbono A. Agora, nós vamos seguir o carbono do caminho B. Vamos ver o que vai dar. Vou pegar agora o carbono do caminho B. Carbono do caminho B, né? Vamos pegar aqui a estrutura só para lembrar. Vou pegar ela aqui de volta, ó. Trouxe de volta. Vou apagar o caminho A. Deixa eu ver se eu apago. Não, vou deixar aqui no caminho A. Vou pegar aqui novamente. A estrutura é o 2-metil-but-1-eno, né? Caminho carbono B é o carbono 2. Vamos fazer agora o caminho aqui agora do carbono B. Não está descendo por quê? Vamos botar para cá. Pronto, vamos lá. Refazer a estrutura aqui agora.
É o 3-metil-but-1-eno, né? Então vamos pegar a estrutura já dele, né? Como a gente já viu lá. Ligação dupla. Seguir o mesmo caminho, mesma ideia da estrutura. Desenhar ela aqui. Esses errozinhos, gente, é porque eu ainda estou me adaptando à mesa. Mas vamos lá. O hidrônio, que é o meu catalisador, que na verdade é o meu eletrófilo, né? Muito sensível o botãozinho. No caminho agora, vou seguir o B, né? Botei de verde, né? Só para lembrar. A, caminho B, A e B. Agora nós vamos fazer o caminho B. Caminho B. Seguir o caminho B, então vamos botar aqui agora, vamos ver o mecanismo. Mesma ideia. Ó, o par de elétron π vai atacar o hidrogênio do hidrônio. Essa ligação se quebra e vai para o oxigênio. Beleza, então o que vai acontecer aqui agora? O hidrogênio agora vai entrar não no carbono A, vai entrar no carbono B. Então, ó. Vou botar de outra cor, né? Para vocês entenderem que veio de fora. De... Qual foi de rosa aqui? Botar aqui, mesma cor. Ok, e aqui ficou um carbocátion, só que agora esse carbocátion é um carbocátion primário. Beleza? Então tem um carbocátion primário. Novamente a água, né? No processo, que ela, depois que perde o hidrogênio, ela volta à sua condição normal, né? Deixa eu ver se eu perdi aqui. Ah, não, perdi não. Sua condição normal, como ela estava no seu estado neutro, né? Mais água. Agora esse carbocátion ele vai ser atacado pela água. Por cima ou por baixo novamente, ó. Vou botar aqui agora como se estivesse sendo atacado por baixo. Por causa da disposição aqui. Então neste caso, vamos lá. Vou reconstituir carbono, hidrogênio, carbono, carbono, hidrogênio. Metil. Aqui vem o hidrogênio. E o oxigênio vou botar de verde para dizer que veio de fora também. Ok. Aí agora vem uma outra molécula de água que está em solução, que alguns alunos dizem que é uma água que veio do além. Só que está em solução, né? Vai retirar esse hidrogênio que está aqui, formando uma ligação a mais. Ao retirar, devolve o par de elétron para o oxigênio e vamos formar a estrutura, né? Vou pegar aqui. Aí eu vou ter a ligação, papapá. Mudar de cor aqui, botar o verdinho. Pronto.
Então aqui eu tenho a estrutura, né? Então formou aqui um álcool proveniente de um carbocátion primário, né? Esse carbocátion primário. Observe que nesse processo aqui há a formação de carbocátion primário. E um álcool, né? Vou botar a nomenclatura do álcool também, né? Aqui que aí a gente já encerra também a nomenclatura. Aqui, ramificação, então ficaria o quê? 3-metil butan 1-ol. Certo. Não tem carbono assimétrico, né? Também, então não tem por que ter levógeno nem desógeno. Gente, agora vamos analisar. O que nós temos aqui? Primeiramente, o carbocátion. Caminho B vai formar um carbocátion primário. No caminho A, forma um carbocátion secundário que pode sofrer um rearranjo para formar um carbocátion terciário que é mais estável, certo? Então, qual deles vai ser o caminho com maior proporção de formação? Primeiro, caminho A está seguindo a regra Markov-Nikov, porque o hidrogênio foi acrescentado ao carbono mais hidrogenado. Pronto, então só aqui já matou a charada. Então, o caminho A ele vai ser levado em consideração com maior proporção, porque ele segue a regra Markov-Nikov. E por que seguir a regra Markov-Nikov é mais interessante? Porque forma um carbocátion secundário que é muito mais estável do que se seguir a regra, vamos voltar lá, ó, a regra anti-Markov-Nikov, que é o caminho B, porque forma um carbocátion primário. Então esse caminho B, ele já é descartado nessa reação, porque o caminho B ele não é levado em consideração, porque forma um carbocátion primário e segue a regra anti-Markov-Nikov. Certo? Aí vem o caminho A. O caminho A, ele forma um carbocátion secundário que é mais estável e ainda sofre rearranjo, que pode formar um carbocátion ainda mais estável, que é essa situação aqui, ó. Então, esse carbocátion terciário ele vai ser formado em maior proporção. Então, qual é o produto final dessa reação? O produto final, em maior proporção, é o 2-metil-butan-2-ol. Depois vem quem? Vem a mistura racêmica do 3-metil-butan-2-ol, certo? E fragmentos ou quantidade muito pequena e irrisória que a gente despreza do 3-metil-butan-1-ol. Essa reação é tão lenta que é praticamente desprezível nesse processo. Tanto que a gente desconsidera que ela ocorra durante a reação, durante esse processo de hidratação em meio ácido. Certo? Então essa é a primeira reação de síntese de álcoois, que é a síntese por hidratação em meio ácido. Ok, gente? Então, ó, só para lembrar, na hidratação em meio ácido, ela segue a regra Markov-Nikov, onde o hidrogênio vai ser acrescentado ao carbono mais hidrogenado sempre, e esse vai ser sempre o produto majoritário. Tanto que a gente praticamente desconsidera a outra possibilidade. Beleza? Qual é a função dessa reação? Principalmente produção de álcoois com baixo número de carbonos, certo? Quer dizer o quê? Álcoois com cadeias pequenas. Ela é muito utilizado, certo? Para a produção de álcoois terciários, porque é uma reação extremamente regioseletiva. Podemos utilizar tanto o ácido sulfúrico como o ácido fosfórico como catalisador sulfúrico ou fosfórico, certo? E, como eu já falei, há a possibilidade de rearranjo para formar um carbocátion mais estável. Beleza? Então, essa é a primeira reação de síntese de álcoois. Agora, nós vamos para a próxima reação, que é a reação de hidroboração. Beleza? Pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, vou dar mais uma pausa, né? E gravar uma outra aula relacionada a outra reação de hidroboração. Vou mostrar todo o mecanismo, certinho? Então, fica para a próxima aula a reação de hidroboração. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as novas notificações. Beleza, gente? Até a próxima!
Valeu!